Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos do primeiro ano E. Estamos iniciando mais uma aula de expansão, ligada às nossas aulas presenciais de Sociologia. Na aula passada, eu mostrei para vocês o que a gente vai trabalhar ao longo desse quarto trimestre, Mostrei a questão das habilidades e dos objetivos de conhecimento na disciplina de Sociologia. E a primeira habilidade, o primeiro objetivo de conhecimento é a questão da violência na nossa sociedade, As diversas formas de violência. Okay? Então, nessa aula a gente vai começar a falar de violência. A gente não consegue terminar só em uma aula porque é um assunto muito complexo, tanto no quesito para a gente discutir mesmo, quanto no quesito temporal. Então a gente vai provavelmente dividir essa aula em dois momentos, ok? E hoje começa o primeiro momento onde a gente vai falar da questão da violência, a gente vai trabalhar alguns autores que pensaram a violência também, tá certo? Bom, vamos lá então. Então nessa aula a gente vai tratar das formas de violência na sociedade contemporânea. Lembrando que não é só na sociedade contemporânea, a gente vai falar bastante de outras coisas também, tá? De antes, ok? Então a gente vai fazer uma anacronia aqui. Bom, definição de violência, Definição sociológica de violência. Como que a gente vai definir o que é violência? Já falo para vocês, como é uma coisa muito complexa, ou seja, a gente consegue observar muito mais do campo prático do que no campo teórico. Nós vamos falar mais das questões práticas de fazer violência, porque a gente vê mais na prática do que no campo teórico, obviamente. Mas é uma questão muito importante, junto a questões de poder, as questões de políticas na nossa sociedade. A violência é uma das coisas que mais acontece, mais corriqueiras, infelizmente. Corriqueira do sentido que não era para ser corriqueira, ok, pessoal? Olha só então, onde que a gente está? Então a gente mora numa sociedade totalmente complexa, onde de um lado a gente tem pessoas mais bem de vida e pessoas mais pobres. Então se ela é complexa, a gente já sabe que conflitos vão acontecer, seja dentro dessas áreas ricas ou dentro dessas áreas pobres, ou pode acontecer entre essas áreas, entende? E é isso que a violência vai se passar. Lembrando que violência causa violência. Tá certo? Então, geralmente, quando você se depara com uma pessoa que faz algum tipo de violência criminal, seja qual for, ela passou por algum outro tipo de violência na vida dela anteriormente, ok? Então, infelizmente, as pessoas... violência causa violência. Então, a nossa sociedade é complexa, é urbana, no sentido aqui que o urbano, onde a violência se propaga muito maior, é muito mais fácil de acontecer. Não estou falando que em cidades do interior, por exemplo, ou em áreas rurais não aconteçam violência. A gente sabe que hoje no Brasil, o interior de alguns estados são muito violentos, tá? Onde foi registrado muitos massacres aí, ok? Então a nossa sociedade ela é diversa. Quando a gente fala de diversa, a gente está falando de uma diversidade e ela é desigual. Bom, por ela ser complexa, infelizmente acontece a violência. Por ela ser urbana também. Por ela ser diversa ainda mais, A gente vê vários casos de violência por uma pessoa não achar, não acreditar no que eu acredito. E não é preciso acreditar, mas não é preciso praticar violência também, ok? E ela é desigual porque a gente sabe da questão... A gente for pegar lá as teorias do Karl Marx, a gente sabe que a nossa sociedade ela não tem uma distribuição de renda igualitária mesmo, onde a nossa pirâmide social ou a nossa estratificação social ela é totalmente desigual. A estratificação é as camadas que a nossa sociedade tem. Então a gente pode falar que hoje existe a classe miserável, sim, infelizmente, a classe pobre, a classe média, a classe alta, a classe rica. Então, com certeza vai ter desigualdade e vai surgir esse fenômeno chamado violência. Por que fenômeno, Fenômeno porque não é uma coisa natural do ser humano. Apesar de que sim, a violência ela foi encontrada lá na antiguidade já, com a Babilônia, o Império Hammurabi, a questão das leis lá, olho por olho, dente por dente, mas a gente sabe que a violência ela não é natural do ser humano, ok? Outra coisa muito interessante para vocês, apesar de muitas pessoas acharem que a violência ela é um instinto animal do ser humano, não é. A violência é totalmente racional, tá? Não existe violência instintiva, apesar de que é claro, o instinto é quando você age para se defender, tá? Agora a violência é quando você age sabendo que vai acontecer
mas você faz logicamente, ok? Passando aqui então. O primeiro sociólogo aqui que a gente vai falar é o Max Weber, sociólogo clássico, né? Para a gente entender a sociologia. Não estou tentando trazer a universidade, não. Estou tentando que vocês façam com que vocês entendam a sociologia de uma forma mais abrangente, de uma forma mais teórica, claro, mas com definições muito lógicas, ok? O Max Weber é aquele sociólogo alemão que ele vai falar que as ações sociais regem uma sociedade, ou seja, é muito mais fácil você o agir social do que o influenciar social. Para o Max Weber, ele não está falando que a sociedade não é influenciada, né? Mas ele está falando que a ação social dos indivíduos é que regem normativamente a sociedade. E a gente pode pegar isso no ponto de vista da violência, né? A violência é uma ação social? Obviamente que é uma ação social, né? E outro sociólogo clássico também que vai pegar, não nesta linha, mas uma linha diferente, mas uma linha que a gente dá para a gente trabalhar, é o Durkheim, onde ele vai falar que os fatos sociais, o que são fatos sociais? São instituições sociais coletivas. Elas são diferentes do que o Max Weber fala. Então não é ação, é aquela questão em que o coletivo vai influenciar o indivíduo, não o indivíduo vai agir uma ação. Mas para o Max Weber, o uso determinante aqui, o monopólio da violência, seria do Estado. É claro que aqui já perpassa essa questão teórica de pano de chão e a gente já está chegando a uma questão teórica para falar do Estado. Tá? Então, o Estado detém um monopólio legítimo do uso da violência. Ou vocês podem pegar essa frase como: o Estado detém um monopólio legítimo do uso do poder. Tá? Então, para o Max Weber, existe esse poder legítimo, né? Que é justamente do Estado. Tá? Como? Qual exemplo você pode me dar, professor? Um exemplo muito claro, que eu já expliquei para vocês no primeiro trimestre, quando eu fui falar para vocês no Max Weber, é a questão da polícia, seja militar, seja civil, seja federal. A polícia ela tem um monopólio legítimo, porque está em lei, do uso da força. Não estou falando que isso é justo ou injusto, né? Isso daí já perpassa por outras áreas do conhecimento. Mas eu estou falando que a polícia ela tem o direito, se necessário, de usar a violência. Não estou falando que tem o direito de matar também, né? Vamos pôr pingos nos is aí, ok? Passando aqui, só que a gente já sabe, pessoal, que é importante frisar também. O Estado tem monopólio legítimo do uso da força, mas a gente não pode delimitar a violência só com o Estado ali, porque senão a violência ela fica restrita a esse instituto e a gente sabe que é muito maior que isso. Tá? Muito maior mesmo. Tanto que a gente sabe que a gente já viu estados caindo por conta de outros tipos de violência, uma violência repressora e tal, ok? Então a violência não se delimita não só ao Estado. Pode ser que seja legítimo? Pode. Hoje vamos pegar nível Brasil, por exemplo. O Estado tem um monopólio de uso da força, ok. Mas tem muitos lugares do Brasil que a polícia não entra, tá? Pela coincidentemente área violenta, ok? Então o Estado usa a violência, seja para manter a ordem ou no combate à criminalidade. A gente vai encontrar, por exemplo, um Estado muito forte na questão repressora quando a gente tem uma sociedade muito violenta. Então violência gera violência, ok? Passando aqui, para Max Weber, o Estado se define pelo monopólio legítimo do uso da força. O que é monopólio? É você ter mais poder, sabe? Você ter a detenção de algo. Isso é um monopólio. A afirmação é verdadeira, a afirmação é falsa. Weber ressalta que todas as expressões da violência são legítimas. Não, a gente já sabe disso. Para Weber, o Estado não exerce violência também está errado. Então, a afirmativa aí, ela é verdadeira, ok? Pois façam aí na casa de vocês para me dar uma corrigida em sala de aula. Então, agora a gente vai começar a falar não só da violência física, a gente vai começar a falar do que interessa. Não que a violência física não interesse, mas a pluralidade do quesito violência. Então vamos lá. A violência, pessoal, ela é multicausal. O que significa isso, professor? Que ela acontece em diversos predomínios de acontecimentos. E acontece por várias causas. Né? Seja por defender, seja por, infelizmente, desvios psicológicos, né? Mas ela acontece. Tá? Além disso, ela é pluridimensional. O que acontece? O que é isso? Ela acontece em vários lugares da sociedade.
tá? Seja na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua igreja, igreja, infelizmente, pessoal, seja no estado, no trabalho, ok? Então a violência é pluridimensional, tá? Existem várias delas. A primeira aqui, sexual. Eu posso falar para vocês que existe violência sexual dentro de uma família? Posso, claro que eu posso, né? Infelizmente, obviamente. Existe a violência psicológica, por exemplo. Vamos pegar mais alguns exemplos de violência sexual aqui. Existe violência sexual dentro da escola? Também pode acontecer, né? Tudo que eu vou citar aqui já aconteceu, infelizmente, na sociedade. Pode existir violência sexual dentro de uma igreja? Pode, infelizmente. Dentro do Estado? Pode. Dentro do trabalho? Também. Então a gente sabe que, como eu falei para vocês, ela é multicausal, acontece de diversas maneiras, é pluridimensional, acontece em vários lugares, tá bom? A psicológica, perdão, mesma coisa. Mas essa violência psicológica, ela vai causar um dano cerebral, um dano psicológico para o indivíduo. E esse indivíduo pode mais à frente causar um tipo de violência criminal. Todas elas, na verdade, mas a psicológica ainda mais, ok? Violência racial, pô, a gente já sabe, a gente tá careca de saber, infelizmente, que a nossa sociedade é muito, infelizmente, tá, pessoal, é racista mesmo. Aquele que falar pra vocês, ah, não, a nossa sociedade já saiu desse estágio, é totalmente balela. Então a gente luta na sociologia, na história, na filosofia, para desmentir esses quesitos, para desmontar esse muro, né? A gente precisa lutar muito mais ainda para que a nossa sociedade seja um pouco mais igual nesse quesito racial, tá? Gênero, a questão, a gente vê aí pessoas, violência contra o homossexual, violência contra mulheres que defendem os seus ideais, então a gente sabe que violência tá aí, tá? E a violência vem sempre acompanhada com discurso de ódio, tá bom, pessoal? Então tem todo esse aparato. Tem a violência patrimonial, onde, por exemplo, eu vou destruir alguma coisa, tá? É um patrimônio, eu destruo alguma coisa de alguém. A violência moral, ela é uma violência muito interessante. Não é que seja interessante, mas ela é uma violência se eu vou falar para vocês agora, acho que vocês não teriam percebido isso, mas a questão de moralidade, a questão de eu agir como certo. Ou seja, eu sou o valentão, certo? E as pessoas me tomam como exemplo, me tomam como moral, entende? Então eu faço alguma coisa violenta e eu tenho como isso a violência moral, ok? E a gente está vendo que atualmente no nosso país a gente vê coisas parecidas, tá certo? Passando aqui, por que então violência no plural? Olhar a violência como instrumento do Estado faz com que não se vejam outras formas de violência que cercam o nosso cotidiano. Violências são múltiplas e estão presentes nas nossas relações sociais. Isso daí perfeito, a gente sabe que é verdade. As formas de violência são gigantescas, ok? Olha só então, como que a violência se manifesta, professor? O que a gente precisa prestar atenção? Claro que isso é obviedade, mas a gente precisa prestar atenção nisso para a gente não cair ou a gente cometer essas questões. Olha só então, frequentemente a violência é manifestada através de discursos de ódio, fanatismo e dogmatismo. O que é dogmatismo, né? Quando você acredita demais, segue demais a questão dogmática, tá? Com verdades absolutas inquestionáveis, opostas ao pluralismo de ideias, tá? Muitos discursos violentos tornam-se práticas violentas, ou seja, como eu falei para você, violência verbal pode virar violência física? Claro, a gente sabe, aparentemente, né, tudo que começa verbalmente pode terminar fisicamente, tá? Uma discussão, por exemplo, pode terminar em briga, ok? É isso aqui que eu estou querendo falar para vocês. Passando aqui, olha só então a definição legal de violência aqui. Falamos em nosso país da violência doméstica, da violência criminal, violência nas ruas, no trânsito, nas escolas, no campo, contra o jovem, a criança, a mulher, os idosos, os portadores de deficiência, os afrodescendentes, os LGBTs, né? O mundo hoje nos apresenta um enorme e variado repertório de violência política, étnica, religiosa, entre outros. Nossa sociedade atual, no momento que estamos vivendo atualmente, isso daí está muito evidente, ainda mais evidente, né? Então é muito importante falar da violência hoje. Bom, então aqui eu encerro a minha aula fazendo uma reflexão com vocês, né? Quais são as formas de violência atualmente?
né? Será que a gente consegue encontrar tudo aqui que foi citado? Ou não? Ou o professor está tirando coisas da cabeça dele? Será que a gente consegue identificar violência política hoje? Violência religiosa, violência étnica, violência de gênero? E aí? Bom, então fica esse ressalvo para vocês. Na próxima aula estaremos finalizando esse quesito, tá? Não um quesito da violência, porque em sala de aula a gente vai trabalhar. Vou passar alguns trabalhos para vocês, para a gente ir além, tá? Mas é isso. Obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal. Até a nossa próxima aula, segunda-feira que vem, ok? Nos encontraremos também em sala de aula para estar debatendo ainda mais sobre esses assuntos. Obrigado pela atenção e até a próxima.